Olá pessoal, bem-vindos ao Livros e E-Books. Eu sou o Carlos e o vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Eu quero apresentar para vocês o livro A Terrível Missão de Judith Evans, do escritor Francis Marcos Oliveira, numa entrevista exclusiva com o próprio autor. A Terrível Missão de Judith Evans é o primeiro livro do escritor paraibano Francis Marcos Oliveira, que também é youtuber, tem o canal Universo Particular, que também fala sobre livros. Para quem não conhece, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para irem lá dar uma olhada, tem um conteúdo muito bom. E é um livro que trata de... tem como temas, né, a fantasia, o realismo fantástico, com um pé assim, bastante forte no terror. A Terrível Missão de Judith Evans narra a história de uma jovem de 13, 14 anos que vai morar com a tia num orfanato, onde a tia vai assumir a direção da instituição. E o orfanato é gerenciado pelo padre ali da localidade. E aos poucos começam a acontecer nesse local várias situações de abusos, tanto físicos quanto psicológicos. E a Judith vai tomar conhecimento dessas situações, vai presenciar muita coisa, e essa angústia de saber desses acontecimentos e não poder ajudar os colegas que são vítimas, começam a trazer nela, a aflorar nela, vários poderes misteriosos que nem ela mesma sabia que ela possuía. Ela então vai ser auxiliada por uma senhora misteriosa que mora ali nas redondezas a controlar os seus poderes, a entender o que está acontecendo e como ela pode utilizá-los para ajudar os seus colegas. Essa foi só uma pequena pincelada sobre o livro e agora a gente vai bater um papinho com o próprio autor, que gentilmente concordou em responder algumas perguntas aqui pra gente, tá bom? Então vamos lá. Fala pessoal, eu sou Francis Marcos Oliveira e estou aqui para responder algumas perguntas que o meu amigo Carlos mandou para mim, né? Ele leu meu livro e decidiu fazer essa pequena entrevista, então vamos lá, são poucas as perguntas, eu vou tentar ser o mais breve possível. Como surgiu a vontade de escrever e a ideia, né, de seguir uma carreira de escritor? Olha, desde pequeno, Carlos, eu me pegava assim, inventando histórias para os meus brinquedos, né? E também sempre gostei de ler desde muito cedo, então eu acredito que é um pouco inevitável. Todo aquele que lê um dia vai querer escrever suas próprias histórias. Quanto à carreira de escritor, eu acho que ainda é muito cedo para falar sobre uma carreira. Eu escrevo por hobby, eu escrevo como um passatempo mesmo assim. Não tenho grandes pretensões não, sabe? Escrevo sem nenhuma pretensão, é mais um hobby mesmo. Teu livro é uma fantasia com fortes toques de terror. Por que isso? Quais são seus autores prediletos e quais foram as suas principais influências? Olha, eu escolhi a fantasia porque o tema que eu abordo é um tema muito polêmico, então eu acredito que o absurdo às vezes só consegue ser tratado através da fantasia. Então esse foi um dos motivos pelos quais eu escolhi a fantasia. O toque do terror que você menciona, eu acredito que foi inevitável, assim, não foi proposital, eu não pensei em escrever o gênero terror, não foi a minha pretensão não. Mas aconteceu porque, como eu falo sobre traumas da infância, abuso, dissociação da realidade, né, pesadelos, então é inevitável que tenha esse toque de terror. E as minhas influências, Carlos, eu acredito que eu sou muito mais influenciado pelo cinema do que pela literatura, né? Quando eu escrevo assim, eu não penso em nenhum escritor, em nenhum autor, não vem nada na minha cabeça não. Eu acredito que depois que eu fiz a primeira escrita, que eu fui ler, me veio a percepção de Matilda, um filme que marcou muito assim, a minha infância e tem a temática um pouco parecida. E um diretor de cinema que eu gosto muito da estética dele é o Tim Burton, né? Os Fantasmas se Divertem, enfim, tem vários filmes dele, Duas Mãos de Tesouro, e eu gosto muito dessa estética do Tim Burton, então, querendo ou não, eu acredito que eu coloquei um pouco disso na minha escrita. O livro trata também de temas bastante polêmicos, e por que essa opção? Ao meu ver, Carlos, a literatura não vive de finais felizes, de histórias felizes, então a gente precisa realmente retratar na literatura assuntos contundentes, assuntos polêmicos,
que vão levantar o debate social, né? Eu escrevi muito essa história assim como um quê de protesto, sabe? Porque é um assunto que desde muito cedo me incomodava. Eu acho que eu escrevo sobre aquilo que me incomoda. Eu não vou perder o meu tempo, ficar horas e horas sentado na frente de um computador para escrever sobre um assunto que não vai acrescentar nada, que não vai dizer nada, sabe? Então, o assunto é polêmico porque envolve religião. E as continuações vão envolver muito mais do que só religião, né? Eu já estou escrevendo a continuação e vai extrapolar essa esfera da religiosidade. A religião, principalmente o catolicismo, é um tema bastante recorrente, bastante importante no teu livro, não só por causa dos personagens, mas também nos nomes dos locais. Qual a tua relação com a religião? Olha, Carlos, é uma ótima pergunta e assim, eu sou a favor de toda expressão de fé. Nós vivemos no Estado laico e eu acredito que todo mundo tem que ter o seu direito resguardado de expressar a sua fé. A religião, ela trata de assuntos sagrados, né? Deus, a Bíblia, coisas que são sagradas para as pessoas. Mas a religião em si, ela não é sagrada. Né? Ela não está isenta de ser criticada, de ser colocada no centro da discussão, sabe? Então, toda e qualquer religião é um sistema humano e, por ser um sistema humano, é um sistema falho. Então, vai apresentar problemas, né? Vai apresentar facetas que não são tão agradáveis. E é sobre isso que eu falo no meu livro. Então, acho que ninguém está isento de ser criticado, de ser apontado e de ser trazido à tona, né? Então, acho que esse é o meu ponto de vista. Religião trata de coisas sagradas para as pessoas, mas em si não é sagrada. E o nosso Estado dá o direito de você ter ou não ter uma religião, né? Ter uma fé. Eu já tive uma religião, eu me considero cristão, mas eu não faço parte de nenhum sistema religioso. Eu acho que eu já superei essa necessidade de pertencimento. Uma curiosidade que me chamou a atenção na leitura foi que os personagens têm nomes em inglês e os locais não. Qual a razão disso? Olha, eu gostei muito dessa sua pergunta quando você me enviou, porque foi algo proposital, foi algo realmente que eu me sentei e parei para pensar nisso. Se você perceber, o meu nome é em inglês, né? Frank C. Marks é um nome americanizado. Então houve uma época em que aqui os nordestinos, eles colocavam muito nomes de atores americanos, cantores, né? Eu tenho primos, a maioria dos meus primos tem nomes em inglês também, né? E nós somos todos de origem nordestina. Então eu percebo que quando o nordestino ele não mescla nomes dos pais, né? Mistura o nome do pai e da mãe, ele meio que dá uma americanizada nos nomes. É claro que isso vai mudando com o tempo, né? Essa questão da moda, de batizar nomes, ela vai mudando, é muito volátil. Mas na década de 90, assim, pelo menos na minha família, foi uma coisa bem comum, assim, de colocar nomes em inglês, misturar. Então isso eu trouxe da minha própria vivência, da minha própria experiência, e também porque ao dar um significado para os nomes, uma coisa que eu sou muito obcecado é com o significado dos nomes. Então eu me senti mais confortável em buscar um significado para os nomes em inglês. Então, por exemplo, tem um personagem chamado Bernard Graham, né? Que quer dizer urso grande. Então eu me apropriei desse símbolo para desenvolver essa personagem, um urso grande, né? Uma coisa que é ameaçadora, é uma figura ameaçadora e perigosa. Então cada nome tem um significado, mas também não só tem nomes em inglês, né? O próprio nome Judite está na grafia em português, tem Agnes, tem Margot, tem vários nomes que não estão em inglês, estão em português mesmo. No livro você diz que levou cerca de 3 anos para concluir o trabalho. Conta um pouquinho pra gente, como foi isso? Você escreveu diretamente ou teve longos períodos de intervalo? Fala um pouquinho disso pra gente. Olha, Carlos, esse livro eu comecei a escrever em 2017 e normalmente quando a história me vem é muito prazeroso escrever. Eu me sento e já sei o que vou fazer. Ao longo do período também eu vou pensando na história, porque escrever não é só aquele momento que a gente se senta na frente do computador. Todo o processo de imaginação, de elaboração, de você ficar num canto assim, pensando no que você vai fazer, isso também já é escrever.
Então eu concluí agora, depois dessa quarentena, que me obrigou a ficar na frente do computador, me deu muito mais disciplina, sabe, essa quarentena. Mas eu acredito que eu reescrevi essa história umas 4, 5 vezes, assim, porque eu ia, quando eu estava concluindo, eu voltava do começo e retomava a escrita, e eu fiquei um pouco obcecado, assim, com essa coisa de uma escrita mais fluida. Eu tento escrever da maneira mais fácil possível, e não é fácil, sabe? Por mais que você lê o texto ali, nossa, como a escrita dele é fácil, como é simples. É exatamente essa simplicidade que dá trabalho. Você ficar tirando os vícios de linguagem, ficar modificando as frases até se tornarem mais claras possíveis, assim. Então é o que mais dá trabalho. Elaborar a história, inventar uma história não é difícil. O mais difícil é você tornar a leitura simples e fácil para qualquer pessoa entender. E essa é a minha grande preocupação. Quais são os teus objetivos com esse livro? Já está trabalhando em algum outro projeto? E eu estou trabalhando em vários projetos ao mesmo tempo. Da mesma forma que eu não consigo ler só um livro, eu não consigo escrever só uma coisa. Eu estou reescrevendo também outro texto de 2017, que é uma fantasia também. Mas eu estou escrevendo coisas mais realistas, sabe? Eu estou me sentindo mais confortável para escrever sobre assuntos mais realistas. Mas eu acho que a fantasia é o meu gênero mesmo, é o que eu gosto de fazer, e eu pretendo continuar escrevendo fantasia também. E já estou dando continuidade ao segundo volume dessa trilogia de Judith Evans. Por enquanto, o livro só foi lançado em e-book, né? Como a gente pode adquirir o livro e existe alguma previsão de lançamento em edição física? O livro está na plataforma da Amazon de e-books, e se você é assinante da Amazon, você pode ler gratuitamente, né, pelo Kindle, e você pode comprar também e ler em qualquer dispositivo móvel, seja celular, tablet. Basta instalar o aplicativo da Amazon no seu celular ou no seu tablet, fazer o login que você tem da Amazon e o download é feito automaticamente. O livro é bem baratinho, é só R$6, sabe? Assim, coisa bem irrisória, bem simbólica mesmo. Quanto à edição física, eu não tenho planos para lançar o livro físico agora. Quem sabe quando essa trilogia estiver pronta, eu não lance ele num volume único. Que a ideia inicial era essa, era fazer um único volume, só que eu tinha essa necessidade de publicar algo, então eu decidi dividir a história em 3 partes. Já tenho toda ela na minha cabeça, mas eu decidi dividir em 3 partes e ir publicando, e um dia, quem sabe, eu não lance num único volume, que essa é a ideia inicial. Agora, então, deixo para você as considerações finais e algum recadinho que você queira deixar aqui para os espectadores do canal. Minhas considerações finais. Eu quero agradecer a você, Carlos, pelo carinho, pela amizade, pela prontidão em ler meu livro. Fiquei muito feliz que você gostou. Estou esperando suas impressões também. E gostaria de convidar todos os seus espectadores a lerem o livro de Judith Evans com a mente aberta. Quero mandar um beijo também para a Lê Docena, minha amiga, que aceitou fazer a apresentação do livro. Muito generosa, muito carinhosa. E eu desejo tudo de bom para essas pessoas que incentivam a cultura, né? Aqui na minha cidade também estou tendo alguma receptividade. E é bom ver os colegas que torcem por você, os familiares que torcem por você, porque é um sonho desde a infância. Eu sempre gostei de escrever, de inventar história, e sempre achei o livro uma coisa mágica. E agora, tendo lançado o meu primeiro livro, é uma satisfação muito grande. Então eu desejo o melhor para todos nós em 2020, que essa pandemia passe logo, que a gente possa se cuidar nas nossas casas, ficar bem e ocupar nossa mente nessa época tão difícil com literatura, com cinema, com música, com arte, porque a vida sem arte é incompleta. Então, desde já, muito obrigado e beijo no coração de todo mundo. Tchau! Então é isso, agradeço mais uma vez a generosidade de você participar, concordar em responder aqui essas perguntas. Tá? Desejo sucesso na sua carreira, sucesso no seu livro, que ele tenha boas vendas e que muitos outros trabalhos possam surgir daí. Tá bom? Deixo a você o meu grande abraço e o meu muito obrigado. Então convido a todos para lerem o livro A Terrível Missão de Judith Evans e prestigiar o trabalho do Frank Marx, que é um livro maravilhoso, assim, bastante empolgante, bastante envolvente e que, para quem gosta aí do gênero fantasia e terror, com certeza
vai gostar bastante. Então é isso, a gente fica por aqui e se vê no próximo vídeo. Um grande abraço a todos, tchau, tchau.